Agora é hora da gente colocar aqui no telão dois jogadores importantíssimos, justamente aqui, tá aqui. O Dudu e o Camutanga, jogadores que ficaram fora de jogos importantes. O Dudu acabou, inclusive, não estando em condições ali no jogo contra o Palmeiras, acabou se machucando, não participou do Bavi. O Camutanga também não participou. O Bruno Uvni foi o jogador que substituiu, já estão em transição física. Seriam jogadores que você levaria para um jogo contra o Cruzeiro ou é melhor esperar? Não, contra o Cruzeiro não. Imagine contra o Cruzeiro. Um tanto quanto, evidentemente é uma pergunta para alguém que é leigo, né? Se tratando de parte médica. Se o jogador tiver pleno, dá para ir. Mas se houver algum risco, o Vitória vai ter uma sequência muito pesada. Né? E eu ouvi o Fábio Mota, presidente do Vitória, falar o seguinte: o Dudu já deve voltar contra o Botafogo. Então, quem sabe, ele já esteja nesse planejamento. O Camutanga, eu tenho a impressão, viu, Caio, que foi uma lesão que pode ter uma recuperação mais rápida. Não será surpresa se ele aparecer de titular no jogo do Mineirão domingo. Mas o Dudu acho improvável, porém, para o jogo do Botafogo já existe uma expectativa. E são dois jogadores importantíssimos para a estrutura de competitividade do time do Léo Condé. E sobre a atuação de Bruno Uvni, o que é que você achou? Você achou que ele foi bem no Bavi, o pouco que você viu? Até porque, para a gente analisar um jogador com uma partida é muito difícil, mas assim, o Bruno Uvni cumpriu bem? É difícil por alguns aspectos. Primeiro, ele não teve uma falha individual, né? Ele não teve um destaque individual, nem a favor nem contra. Aquelas coisas dos combates individuais, ou alguns lances em que ele aparecia cortando, né, com muita eficiência. Para mim, ele ficou muito prejudicado pela falta de consistência na marcação na cabeça de área do Vitória, né? No meio campo do Vitória, que permitiu que o Bahia chegasse muito. E no segundo tempo, a defesa do Vitória como um todo permitiu bastante. Eu não vi o Bruno Uvni fazer o suficiente para me empolgar, a ponto de dizer assim, chegou um cara para substituir o Camutanga, mas também está muito cedo para dizer que ele não vai competir por essa condição, porque foi apenas um jogo de contexto muito delicado, né? Sem volante titular, o time sofrendo muito também contra uma equipe que apertou bastante no segundo tempo. Então vamos dar um tempinho a mais para o Bruno Uvni se adaptar e saber se ele vai ser, de fato, um concorrente para o Camutanga. Outro jogador importantíssimo que também está à disposição do Vitória é o Patrick Calmon. Fez um bom campeonato baiano, né, Cássio? Vai poder jogar contra o Cruzeiro, já está pleno. Patrick Calmon ou Lucas Esteves? Você tem uma preferência pelo Patrick? Você acha que o Lucas Esteves está indo bem? As duas coisas. Eu tenho uma preferência pelo Patrick, porque vinha tendo sequência e respondendo, e na verdade estava até numa crescente, né, no momento que sofreu a lesão. Então, um jogador que merece ter a oportunidade. Mas eu penso que o Lucas Esteves aproveitou bem essa janelinha, tá? Fez um jogo ok contra o Palmeiras. No clássico, o Bavi, o primeiro tempo dele foi muito bom. No segundo tempo também apareceu em alguns momentos bem. Então, o Lucas Esteves deixou ali uma boa mensagem. Mas o Patrick Calmon, em plenas condições, Caio, para mim, ainda é o titular do Vitória na lateral esquerda. Perfeito. Agora eu quero fazer uma provocação. Eu tenho recebido na rádio, inclusive em outros lugares, quando converso com os torcedores do Vitória em determinado momento estão incomodados com a estrutura com 3 volantes. E o nome que sempre aparece é o de Jean Mota, que não deixa de ser um jogador que é um meio-campista, mas tem mais qualidade de construção. O que você acha sobre isso aqui, Cássio? Jean Mota. O torcedor está pedindo Jean Mota porque o Vitória está apresentando um futebol de pouca produção ofensiva. Um futebol que não consegue ter muita presença no campo de ataque. E o Jean Mota é uma contratação que animou muito o torcedor do Vitória, e com razão, que é um jogador com qualidade para construir, na bola parada, no chute de média distância. Então ele tem ali atributos que podem fazer o Vitória crescer na sua performance ofensiva. Mas tem que observar uma coisa, ele veio de lesão e do futebol norte-americano, onde a questão física, normalmente, ela promove uma defasagem na condição do atleta para competir no futebol brasileiro, tá? Não é tão intenso quanto o futebol brasileiro. E talvez seja esse o motivo que faça o Léo Condé não ter dado mais oportunidades ao Jean Mota. O Bavi, do último domingo, era uma excelente oportunidade, cara, para o Jean Mota jogar o segundo tempo. E mesmo assim o Léo Condé não contou com ele. Então eu acredito que seja uma questão física, porque tecnicamente o Jean Mota é muito bom. Eu também concordo com você. O Jean Mota é um jogador interessante, um jogador que quando disputou em 2019 no vice-campeonato do Santos, pelo Campeonato Brasileiro, né, da Série A, o campeão foi o Flamengo. Foi um jogador que inclusive jogou mais de 50 partidas, mas a gente precisa ter o seguinte entendimento. Quando um jogador ele vai jogar a MLS é uma competição que, por exemplo, não tem rebaixamento. Você tem grandes craques por lá, você tem, por exemplo, um jogador que veio para o Bahia, num exemplo, que é o Acevedo e foi muito bem? Tem, mas num todo é uma liga que não é competitiva. Demorou para pegar aqui, né? E demorou para pegar aqui, isso que você está falando é importantíssimo. Então, no momento que a gente pede um jogador e que ele não está sendo escalado, a gente precisa ter o seguinte entendimento.
o dia a dia grita. Se Léo Condé estivesse vendo no dia a dia que Jean Mota estivesse sendo um cara desequilibrante, naturalmente ele já seria titular. E a gente teve uma oportunidade pequena de ver o Jean Mota no jogo contra o Palmeiras e ele não agradou. Ele parecia muito aquém do que precisa um jogador fisicamente para contribuir. Então isso reforça a nossa impressão de que é um aspecto físico.